O Brasil iniciou o mês de novembro com ritmo forte nas exportações de soja. Cerca de 1,18 milhões de toneladas foram exportadas na última semana. A gente fechou outubro com 6,72 milhões de toneladas de soja exportados, que é um volume acima do que a gente viu em outubro de 2024. Né, e o acumulado de embarques efetivados somou aí 102 milhões de toneladas, né, também acima do ano passado. E o total de compromisso de exportação, que é o que foi de fato já embarcado, mais o que está na fila para embarcar, somaram 106 milhões de toneladas, o que já é 98,7% da meta anual projetada pelo USDA para o Brasil. E falando sobre line-ups de embarque, né, atualmente há 3,85 milhões de toneladas de soja aguardando o carregamento nos portos, e o ritmo atual indica que as exportações de novembro podem atingir aí os 4,5, 5 milhões de toneladas, que é o dobro do volume embarcado em novembro do ano passado. E toda essa soja, né, que a gente está exportando é do ciclo 24 a 25, então o mundo inteiro está olhando para o Brasil e falando, de onde é que está vindo essa soja, né? Então, isso significa, inclusive, que o USDA deve ter estimado a nossa produção, né? E é bem provável que ocorram ajustes no próximo relatório WOSD, que vai sair nessa sexta-feira, dia 14. Por outro lado, o milho. Nós exportamos 1,14 milhões de toneladas de milho na última semana. Esse volume é 36% abaixo do visto para o mesmo período de novembro, né, em 2024. A média diária também desacelerou 33%, e desde janeiro o Brasil embarcou 30,9 milhões de toneladas, né, o que também é abaixo de 2024. E aí entra o questionamento também sobre a meta do USDA para as exportações de milho do Brasil, porque o line-up de navios indica que há ali 6,22 milhões de toneladas que podem ser exportados em novembro, né, e a projeção de dezembro já indica ali 680 mil toneladas. Só que somando esse valor com o que a gente já embarcou de fato, né, o nosso acumulado anual soma aí 37,9 milhões de toneladas, o que é um número muito abaixo do que foi projetado pelo USDA, que é de 43 milhões de toneladas. Então, existem diversos impactos, né, fatores que estão impactando isso, é o dólar, é o excesso de oferta global que tem pressionado os preços globais, e a demanda interna para o etanol também, né? Então, isso é um provável outro ajuste que a gente deve ver no WOSD de sexta-feira. Mas enquanto o Brasil ainda está ali andando a passos lentos no milho, a Argentina segue bem firme, né, Sol? Como é que estão as exportações por lá? Bom, Cami, as exportações argentinas continuam aí apresentando um comportamento misto, né, que já é mantido, de fato, já na última parte do ano. Né? Então, enquanto o trigo e a soja mostram sinais claros, né, de recuperação, o milho, que sempre foi aí como o carro-chefe, né, das vendas externas da Argentina, continua aí um pouco mais lento. O milho argentino que passa por uma fase de desaceleração, com embarques semanais que caíram levemente, né, em comparação com o mesmo período de 2024, e com exportações acumuladas do ano que atingem 28,63 milhões de toneladas, ou seja, estamos falando de cerca de 7% abaixo do volume do ano passado. Essa queda reflete uma menor disponibilidade de grão depois de um ciclo recorde, né? Lembremos, em 2024, é um ritmo mais lento de escoamento das cargas, ou seja, com certeza que as vendas estão aí acontecendo de uma forma mais moderada, né? Então, já no caso do trigo, está refletindo aí um cenário oposto. Ou seja, as exportações semanais praticamente dobraram, né, na última semana, com acumulado anual que saltou de 7 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas, ou seja, estamos falando também aí de um crescimento superior a 40%. Então, esse avanço, Cami, mostra também aí uma recomposição da oferta depois de perdas de campanhas anteriores, né? E também aí um aumento do interesse internacional pelo trigo argentino, que está sendo impulsionado por preços competitivos, claramente, e também por a boa qualidade do cereal. Então, já no caso da soja, também se destaca aí pela retomada das exportações. Estamos observando embarques semanais que chegaram a 0,48 milhões de toneladas, ou seja, isso representa um salto verdadeiramente expressivo em comparação com o ano passado, né? Quando praticamente não haviam aí vendas externas. Então, no acumulado do ano, esse volume exportado
é de 5,73 milhões de toneladas, como estamos vendo aí no gráfico, ou seja, cerca de 27% a mais do que o ano passado. Então, em resumo, Camila, o cenário aponta para uma recomposição parcial da competitividade argentina, com um trigo e uma soja que estão como grande destaque, enquanto o milho aí está ainda se sente, né, esse impacto da menor oferta e de ajuste pós-recorde. O desempenho das exportações nos próximos meses vai depender claramente de fatores chaves, como, por exemplo, o clima, o ritmo das lavouras e, obviamente, da demanda da China. E falando disso, é bom também mencionar que, até o momento, vemos aí um forte crescimento, né, entre abril e setembro, enquanto às vendas de soja para a China, atingindo aí um pico de 1,77 milhões de toneladas em setembro. Após desse ponto, aí estamos vendo também um leve recuo em outubro, né, mas mantemos ainda esse patamar elevado para a Argentina, para as vendas de soja. Pois é, Sol, igual na Argentina, aqui no Brasil também o clima é um fator chave agora, né, para a gente conseguir, inclusive, avançar com o plantio de soja, né, que tem sofrido aí alguns atrasos. E a gente precisa acompanhar, além desse clima, né, os próximos relatórios, principalmente o relatório WASDE, que deve trazer alguns ajustes não só para o Brasil, mas talvez alguns ajustes para a Argentina também. Então, pessoal, não perca tempo, tá bom? A gente sempre publica uma análise bem completa sobre os relatórios que saem. Então, acesse o QR Code aqui e fique por dentro. A gente vai ficar esperando vocês. Obrigada, Sol. Obrigada, pessoal.